Boa noite pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Esperar um pouquinho aqui pro pessoal ir entrando. Boa noite. Me atrasei 10 minutos na live por conta que eu precisei dar um TTzinho ali pro nenenzinho, mas já estamos aqui. Guardar mais um pouquinho. Bom, bora lá, gente. Muito boa noite pra vocês. Hoje é a última live do nosso trio de lives. O objetivo era que a gente fizesse as 3 lives na semana passada, porque na semana passada a gente teve o dia do autismo, mas Deus sabe de todas as coisas e nós fizemos do jeito que dava pra fazer. Hoje a gente vai encerrar, né, o trio de lives. Então na semana passada a gente falou um pouco sobre... A primeira a gente fez a live com a Isabela. Falamos sobre o dia a dia na prática, né? Sobre o autismo na prática do dia a dia, sobre as coisas que a gente faz que a gente acha que tá certa, mas que tá errada, e as coisas que a gente deixa de fazer, né? A live ainda tá no feed, depois nós vamos tirar tanto essa quanto as outras duas a gente vai tirar do feed e a gente vai pôr no canal do YouTube. Depois eu ponho lá nos stories pra vocês saberem quem perdeu as lives, né? O Instagram ultimamente tá maravilhoso para entregar as coisas, né? Esses dias eu falei com alguém que nem tinha visto que tinha colocado live para fazer, enfim. Então depois eu coloco no YouTube, subo as 3 no YouTube, já que semana passada era semana de conteúdo no YouTube, então a gente já tem esse conteúdo aí referente ao dia 2 de abril. Depois disso, depois dessa live com a Isabela, que foi a primeira live, nós fizemos uma live com a Carol Maxuda falando sobre o quanto é importante a mãe ser especialista no autismo do filho, né? Não ser especialista em autismo em si, mas no autismo do filho. O quanto é importante a mãe conhecer de fato, saber lidar com a crise, saber manejar o comportamento, né? Se você também não viu essa live, ela também tá salva no feed, tá? Então as duas primeiras estão salvas no feed. E hoje, para encerrar, nós vamos falar sobre a mãe. A mãe, a peça principal por trás da criança ali, né? Então hoje eu quero falar com vocês sobre a importância do cuidado da mãe no desenvolvimento da criança. Eu sempre falo que cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho, mas apesar de a gente saber disso, a gente sempre acaba priorizando as crianças, né? Então, já aconteceu comigo várias vezes de atender uma mãe e quando ela precisa decidir entre fazer algo por ela e fazer algo pela criança, ela sempre prioriza a criança. Não que isso seja uma coisa ruim, mas o que eu quero trazer para vocês hoje é a ideia de que o cuidado com a gente no processo, né, no processo do autismo, é também um cuidado com a criança, né? E às vezes quando a gente fala isso pode ficar muito abstrato, mas eu quero trazer para vocês exemplos reais, né? Hoje eu quero trazer a minha própria história para vocês, então não sei há quanto tempo vocês estão aqui, né? Mas a minha própria história mostra muito isso, né? E agora que eu tô passando por um novo puerpério, eu consigo ver claramente a diferença entre um e outro. Mas eu tive uma depressão pós-parto no puerpério do Miguel e eu não percebia muitas coisas que acontecia com o Miguel, né? Tudo bem que também pela questão do Miguel ser uma criança de pandemia, né? Porque quando o Miguel tinha 5 meses e meio, começou a pandemia. Então tudo foi muito diferente, né? Tanto pra mim quanto pra ele, enfim. Mas eu via o Miguel exatamente como um checklist, né? Na minha cabeça era assim, a criança... Vocês sabem aquela caderneta que a gente recebe quando a criança nasce? Que tem os marcos de desenvolvimento, que tem as curvas de crescimento, que tem as vitaminas, não, as vacinas que precisam tomar, que tem as consultas que eles precisam fazer. Então, era exatamente isso. Na minha cabeça, era um checklistzinho ali, né? Então, ok, fez um mês, tem que tomar essas vacinas, tem que passar nessas consultas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo.
ok, 6 meses a gente tem que fazer a introdução alimentar, ele tem que comer tal hora. E tudo que tava ali na caderneta eu estava seguindo à risca, porque eu era mãe de primeira viagem. Só que o negócio chegou num tal ponto que, principalmente ali na introdução alimentar dele, eu queria entender o quanto é que ele precisava comer para ficar satisfeito, né? Em vez de eu simplesmente oferecer a comida para a criança e olhar para ver se ele estava satisfeito ou não, eu queria entender o quanto que o corpo dele precisava de comida. E em algum lugar eu li que era em média 200 gramas de comida, né? E ali eu comecei a pesar a comida do Miguel. Então eu pesava a comida do Miguel e eu dava para ele tinha que comer tudo, né? Então a loucura chegou a este ponto. E assim, ele foi cumprindo todos os marcos de desenvolvimento, né? Com 3 meses ele fazia esfinge, com 4 meses ele começou a rolar, com 5 meses ele começou a sentar, todos os marcos de desenvolvimento. Porém, chegou um determinado momento que era para ele estar começando a querer andar, que ele não andou. E isso começou a me chamar muita atenção. E eu comecei a ficar bem desesperada com isso. E aí, teve uma pediatra que hoje é a pediatra dele, mas que na época eu só a seguia no Instagram, que ela fez uma série de lives falando sobre desenvolvimento infantil. E no dia que ela ia falar sobre desenvolvimento motor, aconteceu alguma coisa com a fisioterapeuta e ela trocou com a fono. E a fono começou a falar sobre o desenvolvimento da fala. E uma frase que ela falou que me chamou muita atenção é que criança que grita muito tem fala pobre. E no momento em que ela falou isso, eu percebi que o Miguel passava o dia inteiro gritando. Não era algo que eu estava olhando, porque eu estava ocupada demais olhando para os marcos de desenvolvimento e não estava olhando para ele. Comecei a olhar para isso, que ele estava gritando demais. Isso foi em final de 2020, início de 2021, meu pai veio a falecer e dali eu tirei toda a minha atenção, não só da questão da fala do Miguel, mas também da questão do Miguel como um todo, né? Toda aquela loucura de pesar comida, né? Eu fiquei num buraco tão profundo que eu nem olhava mais para isso. E foi aí que eu comecei a ver o Miguel começar a desenvolver. Foi aí que eu consegui olhar para ele e ver que tinha uma criança ali, uma pessoa ali, e que ele não era só marcos de desenvolvimento, ele era uma pessoa, ele era uma criança. E aquilo foi mexendo tanto comigo, né? Consegui olhar para ele e ver uma criança, foi mexendo tanto comigo que eu parei de olhar os marcos de desenvolvimento. E aqui, gente, eu não tô falando que isso não é importante, é muito importante. Mas é o que eu sempre falo, né? É muito importante a gente olhar o CID da criança, mas é muito importante a gente olhar a criança. Tem uma frase que eu vim aprender ela muito tempo depois, que é do Carl Jung, que ele fala que nós devemos saber de todas as técnicas, nós devemos entender de toda a ciência, mas diante de uma alma humana, seja somente uma alma humana. Então, sim, quando a gente lida com autistas, a gente precisa de técnicas, precisa de manejo de comportamento, como a Carol mesmo ensinou, a gente precisa de ter técnicas com as crises, como a Isa ensinou, mas nós precisamos olhar para a criança e enxergar a alma que está ali dentro daqueles olhos. Isso é uma coisa que Miguel tem, assim, muito marcante, são os olhos, né? Então, eu comecei a olhar para ele dessa maneira, eu comecei a tentar entender o que ele sentia. Chegou num ponto que eu e ele, a gente se comunicava mesmo sem ele falar uma só palavra. E ali em 2021, né, depois meu pai faleceu em janeiro, a gente começou a investigação do porquê Miguel não falava. Só que aí eu comecei a observar muitas outras coisas que eu jamais tinha visto. E aí eu comecei a sentir medo, porque eu via que o autismo estava gritando pra mim há muito tempo. Só que eu não percebia, porque eu estava muito ocupada olhando marcos, olhando dados, olhando para o meu filho como se ele fosse um checklist. E aí, gente, o que tudo isso tem a ver com o que eu quero falar com vocês hoje? Eu estava doente. Eu era uma mãe de primeira viagem completamente alucinada, porque eu tinha a preocupação de ser uma boa mãe para o meu filho, porque eu sabia que o que eu estava sentindo era estranho. Eu não sabia que eu tinha uma depressão pós-parto, mas eu sabia que o que eu estava sentindo era estranho. E ao invés de cuidar daquilo que eu estava sentindo, eu decidi me ocupar de outras coisas e buscar ser uma boa mãe para silenciar aquilo que eu estava sentindo.
E aí eu acabei sendo uma péssima mãe, né? Eu acabei muitas vezes forçando meu filho a comer quando ele não estava mais com fome, brigando com ele quando ele não queria fazer uma soneca, né? Imagina, a criança não tá com sono, gente, né? Enfim, hoje eu consigo olhar para Miguel e ver se ele precisa do sono ou não precisa. Muitas vezes eu insisto com ele para ele dormir porque eu sei que ele precisa, mas quando eu vejo que ele não tá cansado, eu deixo pra lá. Então essa é a diferença, né? E eu comecei a enxergar tudo isso, né? Porque eu não tava bem. Eu não tava bem e aí eu fui me ocupando de outras coisas para tentar ser boa mãe e na verdade eu fiz o inverso disso. E eu só comecei a enxergar Miguel, a olhar para ele quando eu comecei a tratar as minhas questões depressivas, né? Eu comecei a tratar por conta do luto, da morte do meu pai, mas eu comecei a tratar. E foi aí que eu comecei a enxergar ele de uma outra maneira. E foi aí que meu filho começou a se desenvolver de verdade, porque até então ele só cumpria marcos de desenvolvimento. Mas ele não se relacionava com outras crianças, porque ele não falava. Ele não conseguia se comunicar, né? Ele ficava o dia inteiro na tela. O dia inteiro mesmo na tela, porque na minha cabeça era a melhor opção para ele. Então, ele só começou a se desenvolver quando eu comecei a olhar para ele. Então, eu falo para vocês, se cuidar da mãe é a melhor maneira de cuidar do filho, quando eu falo isso, eu falo com toda a convicção, porque eu vivi isso. O meu filho só começou a se desenvolver quando eu comecei a cuidar de mim. Só que quando a gente fala cuidar da mãe, fica um negócio meio vago, meio no ar, né? Como é que é esse cuidar da mãe? Bom, vamos começar a falar sobre terapia, né? Que tal as mães fazerem terapia? Esse é o cenário ideal. Gostaria eu que todas as mães tivessem acesso às terapias, né? Porque é importante tanto para as crianças quanto para nós, né? Somos uma pessoa. Como diz o próprio nome do meu livro, mãe também é gente. Mas a realidade é que a gente já tem muita dificuldade de conseguir terapia para eles, quem dirá para nós, né? Infelizmente, até na live, eu não lembro qual das lives que eu falei, eu acredito que foi na live da Isabela, eu falei que seria muito bom se no laudo médico pudesse ter terapias inclusas para mãe também, né? Mas não é uma realidade, infelizmente. Pagar pelas terapias também não é uma realidade de todas as famílias. E aí foi por isso que eu escrevi o livro, né, o Mãe Também é Gente, que eu acredito que terapia é tudo aquilo que toca na sua alma é uma terapia. Então, se você não pode fazer uma terapia, por que não ler um livro que te leva a uma auto-reflexão? E foi por isso que eu escrevi o livro. Substitui, não de maneira alguma, mas ele é um primeiro passo para quem não tem acesso, né, às terapias. E aí, durante todo esse tempo, eu vim pensando em como cuidar da mãe. Como cuidar da mãe. Nós fizemos o livro, nós fizemos um e-book para mães que acabaram de descobrir o diagnóstico, né, que é o Guia Prático da Maternidade Atípica. Nós fizemos um curso e eu atendo, né, como terapeuta também, e ainda assim não tinha conseguido chegar lá, no como cuidar da mãe, né? Apesar de estar cuidando de muitas mães, eu ainda senti que não tinha chegado lá. Porque eu não sei vocês, gente, mas eu sou daquelas que compra muitos livros e demora muito pra ler. Eu não vou falar que eu não leio porque eu leio, mas eu sei que tem muita gente que compra muitos livros e acaba não lendo todos os livros. Eu sei que tem muita gente que compra milhares de cursos e acaba não assistindo os cursos, ou se assiste e não coloca em prática. Então eu queria algo diferente. E desde então, né, eu junto com a minha equipe, a gente vem tentando trabalhar em alguma coisa, a gente vem tentando trabalhar em alguma solução. E aí nós encontramos uma solução que está sendo construída. E na verdade, quando eu tive a ideia de fazer esse trio de lives, o meu objetivo era sim trazer informações para vocês, mas também trazer essa novidade que vai ser uma solução também para muita gente aqui, que é o aplicativo Caminho Atípico. Esse aplicativo ele está sendo desenvolvido, né? Porque, como eu falei para vocês, eu acredito no poder da leitura, eu acredito no poder do curso, desde que se coloque em prática. E eu sei que muitas vezes a gente tem essa dificuldade. E o aplicativo a gente desenvolveu para ser utilizado no dia a dia. Então não vai ser algo a mais que você vai ter que fazer na sua rotina de maternidade atípica, né? Ele vai ser incluso na sua rotina.
E hoje o meu convite é para que vocês venham participar desse período de criação do aplicativo. O aplicativo ainda não está pronto, a gente vai lançar ele muito em breve, mas hoje nós estamos abrindo algumas vagas para que você possa testar o aplicativo junto com a gente, para que você possa estar com a gente na construção deste aplicativo, né? Então, se você que está aqui na live, se você se interessou, se você quer saber mais sobre, manda no meu direct app, que a gente vai mandar todas as informações para vocês. A gente vai estar junto com vocês ali, mostrando como é que funciona, tirando as dúvidas, para que você possa ser usuária sim, mas que você possa estar junto com a gente criando, falando, olha, isso aqui tá legal, e se a gente colocasse isso aqui, porque a gente quer entender, a gente quer ouvir, né? É claro que já tem 5 anos que eu tô atendendo, então a gente já tem uma gama bastante grande das principais dores, dos principais problemas que chegam, mas às vezes ainda falta, né? Com certeza que ainda falta. Então, esse é o convite para que vocês venham com a gente nessa nova etapa do aplicativo Caminho Atípico. Então, se você tá aqui, se você tá assistindo essa live ao vivo ou tá assistindo gravada, como eu disse para vocês, as lives estão todas no feed, mas elas vão pro Instagram ou pro YouTube, elas vão ficar lá no YouTube, para que vocês também possam compartilhar com pessoas que precisam. Às vezes a pessoa não me segue ou não segue o canal do YouTube, mas você sabe que essa mãe precisa, você pode compartilhar com ela também. É só comentar app no meu direct. Se você está assistindo pelo canal do YouTube, comenta no vídeo que a gente vai chamar você, a gente faz questão de ter vocês perto da gente. Então, hoje o intuito da live era falar sobre a importância, né, do cuidado da mãe para o desenvolvimento do filho, mas também convidar você para essa nova etapa. Porque eu acredito, gente, que não é só a saúde mental de uma mãe que a gente vai estar mudando, mas sim a gente vai estar mexendo aí no desenvolvimento de uma criança. A gente vai estar garantindo que vai ter pelo menos, se for uma pessoa, que vai ter mais uma criança se desenvolvendo melhor. Então, esse é o objetivo da live, convidar vocês para estar junto com a gente na construção do aplicativo que nós vamos lançar muito em breve. Está quase pronto, vamos lançar muito em breve. Então é isso, sem mais delongas, não gosto de lives compridas, né? A gente tem que ser objetivo e direto ao ponto. Então é isso, eu espero que tenha feito sentido para vocês esses 3 dias de live, né? Infelizmente não deu para ser do jeito que eu queria, mas eu tenho certeza que foi do melhor jeito, do jeito que tinha que ser. Então espero vocês lá no nosso DM pra gente tirar as dúvidas, pra gente chamar vocês pra dentro do aplicativo mesmo, pra vocês se sentirem representadas. Um beijo pra vocês e as lives vão ficar salvas no YouTube. Beijo pra vocês e uma ótima noite.